muitas pessoas abrem caixinha de pergunta no Instagram. Por favor, não caia nessa. Será que eu falo isso? Lembrando do lugar, o Rabantosui. Ah, meu Deus. Mas e as séries do mundo, As séries, né, que são seculares, que não falam aí de coisa de Deus. Não é igual, não é arte também, não é igual a música, não gera uma influência também. Muita gente que não quebra um ovo pro reino de Deus e quer perguntar se pode ouvir música do mundo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Vini Damasceno falando e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre graus de influência. A gente tem visto, muitas pessoas abrir caixinha de pergunta no Instagram e muitas vezes uma resposta que a pessoa dá, as pessoas que recebem essa resposta, dependendo do nível de influência da pessoa que deu a resposta, já vai levar aquilo ali como uma doutrina. E outras vezes também eu já ouvi algumas pessoas dizerem: mas você não usa roupa da Nike, Nike é desse mundo, então você não escuta música do mundo, você não assiste filme e tal, como se fosse tudo a mesma coisa, como se tudo tivesse o mesmo grau de influência sobre as nossas vidas, como se a camiseta que você vestisse, a música que você escutasse e uma série que você assistisse fosse impactar e fosse gerar uma influência sobre o seu comportamento, sobre o seu pensamento, sobre as suas emoções da mesma maneira. E é no mínimo uma desonestidade intelectual, dá até coceira quando eu escuto principalmente líderes falando disso, nesse tom. Obviamente, quando é uma brincadeira a gente entende, mas a grande maioria das vezes, aparentemente eles estão falando sério, como se ouvi música do mundo, mas você não usa a camisa do mundo, você não assiste filme do mundo, isso do mundo, então tenta colocar isso na mesma caixinha e não dá. Não existe essa comparação. É a mesma coisa você comparar alguém que vai tomar umas gotas de dipirona e o outro vai tomar 100 ml de soda cáustica. Ué, mas não são produtos químicos? Não é a mesma coisa? Como assim? Então, presta atenção e vamos pro vídeo. O que você precisa entender nesse vídeo é que o grau de influência que algumas coisas têm sobre as nossas vidas é diferente. É diferente o grau de influência que uma roupa que você veste, uma música que você escuta tem sobre o seu comportamento, sobre suas emoções, sobre o seu espírito. Isso parece meio óbvio, mas tem que ser dito. Porque tem muita gente que, na sua soberba de eu sou isso e aquilo, colocam essas comparações na mesma caixinha e muita gente abraça essa ideia. Esse vídeo não é para falar que ouvir música do mundo é pecado, não é. Mas ao final desse vídeo, levando em consideração todas as informações que eu quero trazer para você, que você possa tirar suas conclusões e tomar a melhor atitude para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, para que você tenha uma vida relevante aqui nessa terra. Então, uma das coisas que a gente escuta quando a gente fala sobre esse assunto é música do mundo, mas existe alguma música que não é do mundo? Então a gente tem que ouvir música de ET e esse termo, as pessoas ridicularizam esse termo. E aquele que faz isso por brincadeira, ok, não tem problema nenhum, eu dou risada também. Mas tem muitas pessoas que parecem que levam a sério. Para esses que trazem esse argumento, vai falar com o apóstolo João. O próprio apóstolo João se refere às coisas deste mundo. Não amem as coisas deste mundo, nem o que há nesse mundo. Se alguém amar as coisas deste mundo, o amor do Pai não está nele. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo está instruindo Timóteo, falando acerca de um ex-cooperador seu na fé e na sua caminhada que tinha se desviado, vamos dizer assim, Ele amou demais as coisas deste século, ele amou demais os prazeres deste século. Então preste atenção, a Bíblia nos ensina a não amar as coisas deste mundo. Então quando alguém vier com um argumento de mas você não ouve com música deste mundo, então é de outro mundo, então ou a pessoa está brincando, beleza, leva na brincadeira, mas se ela estiver falando sério, a Bíblia nos ensina, ela nos fala em não amar as coisas deste século e deste mundo. Falando agora dos graus de influência que as coisas podem ter sobre nós. Quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 6, a gente vê Paulo falando de todas as coisas que são lícitas, mas não são todas que convêm. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esse como aquele. Então presta atenção, o que ele está falando aqui é que os alimentos são para o estômago para os alimentos. Então aquilo que eu como, né, não exerce nenhuma influência sobre o meu espírito. Tanto que um pouco mais à frente, no capítulo 8, versículo 4, ele vai dizer: no tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Ou seja, o ídolo nada é, só existe um Deus. Versículo 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então aqui ele está dizendo que a comida sacrificada a ídolos, na verdade, o ídolo não existe, só existe Deus. E ele fala que não é a comida que nos recomenda a Deus. Se a gente come ou se a gente não come, a gente não ganha nem perde com isso. Então ele está falando que a comida, aquilo que a gente ingere, não exerce algum tipo de influência em nós para com Deus ou no nosso relacionamento com Deus. Voltando um pouco lá no 6:13, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então aqui a gente encontra o apóstolo Paulo fazendo uma diferenciação daquele que estava ali na dúvida de comer a comida para os ídolos, um pouco mais à frente, ou aqui, ainda que essa igreja estivesse ali talvez em alguma atitude de glutonaria, algum tipo de pecado nesse sentido, ele está falando que a comida ela é para o estômago, mas aquele que pratica a impureza, aquele que submete o seu corpo à impureza, está cometendo um outro nível de pecado, um outro nível de contaminação. Aquilo que você come não tem poder sobre o seu espírito, mas se sujeitar à impureza sexual faz com que você esteja contaminando o santuário, a habitação do Espírito Santo. Porque não foi somente um pecado que você cometeu, você se faz uma só carne com aquela pessoa no qual você se relacionou sexualmente. Não é que exista um grau de pecado permitido na palavra, que um seja mais ou menos pecado do que o outro, que se eu cometer esse eu vou para o céu, se eu cometer aquele outro eu não vou para o céu. Não, não é isso. Mas o grau de contaminação que esse pecado gera na sua vida, isso sim é diferente. Não dá pra gente encarar as duas coisas, equiparar os dois níveis de contaminação. Os dois são pecados, os dois são errados, mas o nível que aquilo vai gerar, a influência na sua vida espiritual, isso pode ser diferente. Então não dá pra você comparar. Hoje eu tô aqui na minha prática sexual ilícita e eu não tô nem aí mesmo porque fulano de tal, ele é glutão, ele come mais do que deveria comer, tá pecando também. Então o meu pecado dele não tem diferença. Pera aí, os dois são pecados? Sim, os dois são pecados. Mas talvez o caminho que ele vai trilhar para deixar o pecado da glutonaria, que é só parar de comer demais, vamos dizer assim, e você que está no pecado sexual, o caminho que você vai ter que trilhar para tirar e abandonar essa prática vão ser caminhos totalmente diferentes. E eu digo a você que em 99,9% dos casos, o pecado sexual vai ser muito mais difícil de você deixar para trás do que o pecado da glutonaria.
Então você entende que existem níveis de contaminação diferentes, existem coisas que contaminam o seu corpo, existem coisas que não contaminam o seu espírito, que não geram nenhum tipo de influência sobre o seu espírito. Mas e a música, Vinícius? A música, a mesma coisa. Não tem como você comparar o grau de influência que uma música gera na sua vida, na vida de uma pessoa, na vida da sociedade, e um tênis que a pessoa coloca, e uma camiseta secular que a pessoa coloca, ou, eu ouso dizer, até mesmo de um filme que a pessoa assiste. Afinal, qual influência que uma roupa vai ter na sua vida espiritual? Qual influência que uma roupa vai ter, talvez, no seu comportamento ali imediato, nas suas emoções? Talvez nenhum. Já a música, tanto a palavra de Deus quanto alguns estudos científicos trazem o grau de influência que ela tem sobre a vida das pessoas, sobre o espírito da pessoa, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, até mesmo sobre as nossas saúdes, sobre os nossos movimentos do nosso corpo. Então, estudos mostram que a música induz as pessoas a comprarem. Pode ver que às vezes você vai numa loja e é um estilo de música tocando. Então, aquele estilo de música involuntariamente, né, entra no seu eu interior, vamos dizer assim, na sua alma, toca as suas emoções e faz com que você queira comprar, faz com que você queira adquirir. A música estimula o movimento do corpo. Então, você não vai fazer uma academia, um treino de cardio, colocando ali, sei lá, uma música romântica, uma música, um manto para você escutar ali, e aí você vai fazer aquela atividade física. Não, porque a música, ela vai gerar no seu corpo, né, uma maior atividade física. Da mesma maneira, você não vai fazer uma atividade de alongamento, uma atividade relaxante com rock pauleira ou com uma música de balada. Por quê? Porque a música também vai influenciar no seu estado emocional, a música também vai influenciar no seu estado de espírito, sendo isso consciente ou não, ela já está ali e ela já está fazendo isso. Presta atenção, olha aqui em uma das matérias, um dos artigos que eu encontrei, o que ele dizia. A música, mais do que qualquer outra arte, tem a extensa representação neuropsicológica com acesso direto à afetividade, controle de impulsos e emoções e motivação. Ela é mencionada como sendo capaz de estimular a memória não verbal. Olha isso, acesso direto à afetividade, controle de impulsos e de emoções. Então a música, você não precisa estar prestando atenção naquilo que ela está falando, se você sabe a letra, se não sabe a letra, se sabe o que significa ou se não sabe o que significa. Ela automaticamente já está gerando uma influência sobre as suas emoções. Ela já é capaz de formar ou de ativar as suas memórias não verbais, controlando os seus impulsos, controlando as suas emoções. Um outro artigo que eu encontrei no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, o título desse artigo é A Preferência Musical e o Risco de Suicídio entre os Jovens. Existem evidências empíricas na psicologia que indicam que adolescentes que preferem o gênero musical heavy metal, subgênero do rock, são mais vulneráveis ao suicídio. Esse é um artigo de 2009, né, mas ele traz muitos dados, muitas informações interessantes que a gente pode avaliar. De acordo com um site especializado em rock e heavy metal, de 1974 a 1999, cerca de 33 rockstars, entre bateristas, guitarristas, vocalistas de bandas de rock e ramificações desse estilo, cometeram suicídios, além de diversas outras mortes por overdose de drogas, outras mortes por acidente e causas desconhecidas. Olha isso, é mais de uma morte por ano de um rockstar, vamos dizer assim, de um astro do rock que se suicidou. Então era alguém extremamente influenciado por aquela música, por aquele estilo de vida. Então aquela música influenciava as suas emoções, que influenciava as suas ações. E as suas ações o levaram a tirar a própria vida. Então o estilo de música influencia um comportamento e o estilo de vida e as atitudes dessas pessoas. Aí você vai me dizer que ouvir uma música ou estar sob a influência de uma música é a mesma coisa de você vestir um tênis ou de você assistir um filme. Não é, e eu vou te mostrar que não é. Então, mas você está falando do rock. Eu acredito que cada estilo musical
tem ali a sua âncora em algum lugar de influência. Te leva para um lugar de influência. Talvez quando você pega aquela galera que escuta aqueles reggae, mais um Bob Marley, muito provavelmente a memória que a música ativa nessas pessoas é do uso de drogas, aquela vontade de consumir maconha. Quando você pega, por exemplo, o funk, talvez ele traga uma mensagem muito carregada de sensualidade, de sexo ilícito, de uso de drogas e bebidas e ostentação. Talvez você pega o estilo sertanejo, que é bastante vinculado aí ao consumo de cerveja, fumo, talvez a uma busca de uma vida boa e lazer sem outro qualquer tipo de comprometimento. Tipo, tudo que eu quero é pegar minha caminhonete aqui, fazer meu churrasquinho, tomar minha cerveja, fumar um pouco aqui e ficar de boa aqui sem nenhum compromisso. Então são mensagens que, independente se você está querendo receber elas ou não, ela já está exercendo uma influência sobre as suas emoções, sobre o seu eu interior. E por aí vai. Mas vamos olhar para a palavra de Deus. Qual que é a influência e o poder que a música tem, que a Bíblia nos mostra? Talvez uma das passagens mais conhecidas, 1 Samuel capítulo 16, que fala que havia um espírito maligno que atormentava a Saul. Então, verso 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua casa busquem um homem que saiba tocar harpa. Olha isso. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então Davi, ele era atormentado por um espírito maligno enviado da parte do Senhor, a Bíblia nos fala. E ele busca alguém que saiba tocar. Porque através da música gerada por essa pessoa, ele ficaria melhor. Um pouco mais à frente, versículo 23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Uau! Olha o poder da música. Olha o poder de um dedilhado num violão. Um homem estava sendo atormentado por um espírito maligno. Um outro homem chega, toca uma canção, e essa canção, e esse dedilhado, e esse som faz com que esse espírito maligno vá embora. Como que a gente pode pensar que a música é igual a qualquer outro tipo de influência que a gente tenha? Por favor, não caia nessa. Existe poder na música que vem do alto. Da mesma maneira que existe poder na música que vem de baixo. Se é que você me entende. Olha isso um pouco mais à frente. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Disse Eliseu: ora, pois, trazei-me um tangedor. Tangedor é alguém que toca um instrumento de cordas ou que tocava um instrumento. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor. Ele continua a profetizar. Então ele fala: traga um tangedor, traga alguém para tocar um instrumento. E quando essa pessoa estava tocando esse instrumento, a Bíblia fala que o poder de Deus veio sobre Eliseu. Ou seja, ao som daquele instrumento, ao som daquela música que estava sendo tocada, o profeta foi tomado pela presença de Deus e profetizava. Uau! Alguém produzia adoração e o poder de Deus vinha sobre o profeta. Meu amigo, a música não é qualquer instrumento, a música não é qualquer influência. Agora você quer me dizer que você tocar o seu instrumento é a mesma coisa que você assistir um jogo de futebol? Ah, é entretenimento, é música, é só mais uma canção. Não é. A música gera uma influência, tem um grau de influência sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão ao nosso redor, que não se compara a nenhuma outra coisa. E é essa a importância que você tem que dar para aquilo que você está consumindo, para aquilo que você está ouvindo, para aquilo que você está
produzindo. Um pouco mais à frente, 2 Crônicas, capítulo 20, é a batalha de Josafá sobre Moabe e Amon. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram eles. Pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Uou! Então, a principal arma do exército do povo de Josafá, do povo de Deus nesse tempo, não era o exército, mas eram os cantores que foram à frente do exército. Então, quando esses cantores adoravam e louvavam ao Senhor, rendendo graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor se levantou, o Senhor veio para influenciar e o Senhor venceu aquela batalha e desbaratou os inimigos. Não com o poder das flechas, não com o poder das lanças, não com o poder das suas botas ou das suas roupas fortes que eles usavam, não. Mas ao poder da adoração, ao poder de um som que foi gerado, e esse som gerado trouxe vitória para o povo de Deus. O som gerado atraiu a presença de Deus e eles venceram a batalha. A adoração vence batalhas, a adoração expulsa os espíritos imundos, a adoração gera profecia, a adoração atrai o espírito de profecia do Senhor. E meu amigo, não é a mesma coisa, não é o mesmo grau de influência, não é. Paulo e Silas, quando eles estavam presos, eles foram açoitados, lançados na prisão. Atos capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A adoração liberta pessoas, a adoração abre as cadeias, a adoração move o favor dos céus para a terra. A adoração, um som que é gerado, traz liberdade para as pessoas, expulsa demônios, traz vitórias nas batalhas. E meu amigo, isso não mudou, a adoração continua sendo poderosa. E você não pode dizer que ela é a mesma coisa, que é o mesmo entretenimento. Biblicamente falando, na psicologia, a música tem poder de influência sobre as nossas emoções e as nossas emoções vão gerar ações, vão se traduzir em ações da nossa vida. Olha isso, Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao lembrarmos de Sião. Eles estavam na Babilônia, mas eles estavam se lembrando do lugar da presença de Deus. Versículo 2. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Então aqueles que prenderam, aqueles que eram filhos de Deus, o povo de Deus, eles queriam uma canção alegre, eles estavam precisando de uma canção que adorasse ao Senhor. Eles estavam sentados, chorando na Babilônia, mas se lembrando de Sião, se lembrando do lugar, do lugar da presença de Deus. Então, os inimigos, os opressores exigiam uma canção. Isso nos fala que o mundo exige de nós uma canção. Isso fala de você, adorador. Isso fala de você que tem usado o seu dom para coisas mundanas. O mundo exige de você uma canção que vem do alto, uma canção que os faça lembrar a natureza de Sião que há dentro deles.
Cantem para nós uma das canções de Sião. Versículo 4. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando ainda em terra estrangeira? Olha que condição esse povo se encontrava. Como nós vamos cantar canções ao Senhor se nós estamos distante dele? Se nós estamos na Babilônia, nós só nos lembramos de Sião, não conseguimos mais cantar ao Senhor estando aqui. Era como se eles estivessem distante da presença de Deus. Era como se eles estivessem distante de Sião, tão distantes do lugar aonde o Senhor um dia os chamou, os colocou, aonde eles viveram, que eles não conseguiam mais resgatar aquela adoração alegre que estava dentro deles. Talvez agora tudo que eles tinham eram as canções da Babilônia. Talvez agora a sua harpa tocava as canções da Babilônia. Sabia de cor aquelas músicas agitadas que o povo dançava e se embriagava, tomava uma aqui, fumava outra ali, ia lá para a cama com uma aqui, outra ali. Mas as canções de Sião tinham sido esquecidas. Como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Uau! Quantos já não foram músicos, pregadores, pessoas engajadas na obra e hoje já não estão mais em Sião, hoje já não estão mais na presença do Senhor. E quando escuta alguma pessoa pedindo por algo de Deus, fala: como que eu posso falar algo de Deus estando tão longe dele? Estando tão perto da Babilônia, estando tão perto dos padrões e das coisas deste mundo, como que eu posso cantar uma canção de adoração ao Senhor estando tão distante dele? Meu amigo, isso tem que fazer no mínimo a gente refletir sobre aquilo que a gente tem consumido. Mas no versículo 5, olha o que ele continua dizendo: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém a minha maior alegria. Uau! Será que nós temos coragem de falar isso? Será que você, adorador, tem coragem de fazer essa oração ao Senhor? Jerusalém, fala da cidade de Deus, da habitação de Deus, fala do povo de Deus. Senhor, se eu não me lembrar mais do Senhor, que as minhas mãos percam a sua habilidade, que a minha língua se prenda ao céu da boca se eu não me lembrar de ti. Ah, meu Deus! Ou seja, tudo que eu tenho, Senhor, é para te adorar. Hoje eu estou aqui distante, mas eu quero estar de volta na tua presença. E se eu não me lembrar mais de ti, que a minha mão perca o seu dom, que a minha língua cole no céu da boca, porque eu quero adorar apenas ao Senhor. Porque eu quero glorificar apenas ao Senhor. Se eu não fizer de Jerusalém a minha maior alegria, se eu não fizer do Senhor, da sua cidade, daquilo que o Senhor representa, o meu maior motivo de adoração, que a minha mão perca a sua capacidade de tocar. E aí a pessoa fala que é a mesma coisa. E aí a pessoa fala que escutar música do mundo, que produzir música e que assistir série, que usar uma camiseta do mundo é a mesma coisa. Eu não consigo acreditar nisso. Mas e as séries do mundo, Vinícius? O que você acha? Que as séries, né, que são seculares, que não falam aí de coisas de Deus, não é igual, não é arte também, não é igual a música, não gera uma influência também? Geram influência, porém em outro grau de influência. Até porque a grande maioria das pessoas consegue discernir e diferenciar aquilo que é um filme da realidade. Então, você está assistindo o filme, você já está vendo e tendo acesso a alguma coisa que não é real, é uma ficção. Ainda que essa ficção gere uma influência em nós, por exemplo, quando você assiste um filme de terror, às vezes você fica com medo, assiste um filme ali de carro, de aventura, fica lá, pô, nossa, que da hora, e aquele filme gera uma emoção, às vezes você chora. Essa emoção, ela é naquela hora, ela não vai gerar um comportamento na sua vida. Ela não vai gerar uma maneira de agir na sua vida. É óbvio que se você se entupir daquilo, só viver daquilo, vai começar a gerar uma influência sim, mas não no mesmo grau que a música. Tanto que a ficção usa a música para influenciar.
Procura assistir um filme sem música, sem trilha sonora. Os momentos de choro, os momentos de ação, sem aquela música do fundo dos Vingadores e não tem emoção. Porque é a música que está na ficção que gera algo dentro do seu coração. Aí você vai pro TikTok, por exemplo. Uma rede social muito legal, divertida, muitas coisas engraçadas, mas o que a gente vê? A gente vê uma enxurrada de músicas, né, e de cultura deste mundo influenciando todos os tipos de pessoa, sem qualquer tipo de filtro nenhum. Aí você vê uma criança totalmente inocente, que nem sabe o que é sensualidade, mas copiando alguém, ao som de uma canção sensual, começa a produzir com o seu corpo movimentos sensuais. Os pais não têm muito o que controlar, não conseguem muito controlar aquele conteúdo. Às vezes a criança não está vendo maldade nenhuma naquilo, só que está sendo influenciada por aquilo que está tocando naquela mídia. Por aquilo que uma outra pessoa que sabe muito bem o que está fazendo para ganhar seguidores, para ganhar likes, está fazendo. Ela só está reproduzindo e deixando a sua alma ser influenciada por aquilo. Na minha vida, por exemplo, eu me lembro que algumas músicas que eu escutava geravam uma enorme influência dentro de mim. No começo da minha conversão, principalmente, né, eu escutava músicas que me davam vontade de tomar cerveja, por exemplo, consumir bebida alcoólica, chegava a dar água na minha boca, apenas de escutar uma música. As condições, tô aqui, tá calor, essa música tocando, poxa, acho que eu vou... Por quê? Porque ela produziu uma emoção dentro de mim e essa emoção estava querendo produzir uma ação, estava querendo produzir uma atitude na minha vida. E agora vamos lá para a gente concluir. O que a gente pode extrair de todas essas informações que foram passadas? Primeiro, não é a mesma coisa. A influência que a música exerce no indivíduo, o poder que a música tem, tanto para o bem quanto para o mal, é infinitamente maior do que outras influências que estão sobre as nossas vidas. Do que a influência de um filme, do que a influência de uma roupa que você veste, de um tênis que você usa ou de uma geladeira que você compra. Não dá para você colocar isso no mesmo lugar. Então, quando alguém quiser comparar a música com outra coisa, não, para. Não tem comparação. A influência que a música exerce sobre o indivíduo, sobre o comportamento, sobre a sociedade é muito maior do que qualquer uma influência dessas outras coisas, do que até mesmo uma comida de macumba que você come. A música gera uma influência extremamente maior sobre as nossas vidas. E você precisa ter isso claro. Segundo ponto, o caminho que nós, enquanto filhos de Deus, devemos trilhar não deve ser o caminho do como eu posso consumir cada vez mais coisas deste mundo, deste século, esses prazeres, sem me contaminar ou sem ir para o inferno. Esse não deve ser o nosso questionamento, muito pelo contrário. O que Jesus nos ensina? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, aquele que quiser me seguir vai ter que trilhar um caminho de renúncia diária. Você cada vez mais vai ter que buscar outras renúncias para se aproximar cada vez mais de mim. Então o caminho não deve ser o quanto deste mundo eu posso consumir sem me contaminar, mas é o que eu posso deixar para trás para amar ainda mais ao Senhor. O que eu posso deixar de lado para amar ainda mais ao meu Deus. Terceiro ponto. Tem muita gente que não quebra um ovo pro reino de Deus e quer perguntar se pode ouvir música do mundo, se não pode, se é pecado, se é isso. Meu irmão, primeiro você cresce, primeiro você frutifica, primeiro você seja um homem, uma mulher de Deus que discipula pessoas, que ama pessoas, que ora por pessoas, que intercede por pessoas, que serve incansavelmente na obra, na sua igreja local, aonde você foi plantado, que você se doa em amor ao Senhor. Depois você pensa nessas coisas. Primeiro você pensa em frutificar para Deus, em frutificar para o reino, e depois talvez você pense em talvez ouvir qualquer coisa, que se é bom, será que vai ser bom, será que não vai ser bom. Mas o que acontece é que a pessoa não deixou nem a pornografia ainda está envolvido no pecado sexual, ainda está de conversinha no Instagram com nudes, seguindo pessoas
com perfis extremamente sensuais, com conteúdo extremamente sensuais, caindo no mesmo pecado de sempre e tá perguntando se tem muita coisa pior. Pra você pensar em talvez ouvir qualquer coisa, você entendeu? Então, cara, frutifica, vive em Deus intensamente e depois você pensa nisso, cara. Quarto ponto, até pode existir, mas eu não conheço, não consigo imaginar alguém que faz da música secular o seu maior prazer e seu maior alimento no dia a dia, e essa pessoa, paralelamente a isso, busca o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. Porque eu acredito, na minha maneira de olhar, na minha perspectiva de ver, e eu posso estar enganado, pode haver alguns casos, mas você não pode querer fazer de uma exceção a regra e viver pela exceção. Então, eu não consigo imaginar alguém que tem no seu prazer, sei lá, colocar lá um Wesley Safadão no seu carro e sair andando, e essa pessoa ser alguém que busca incansavelmente a presença do Senhor. No máximo, alguém que vai na igreja de vez em quando, alguém que vai na igreja todo domingo, pode até ser, até que às vezes serve na obra, ou que malemar vai na igreja. Então, é muito o perfil do cristão medíocre, daquele que não vai buscar nenhum tipo de profundidade em Deus, de comprometimento com Deus, de profundidade na palavra, nos propósitos, nos caminhos do Senhor. Então, se você quiser viver uma vida de mediocridade, talvez seja um caminho que você pode até escolher trilhar, talvez você saia dele ileso, talvez não. É um risco que você tem que estar disposto a correr. Agora, será que esse risco vale a pena? Será que é tão prazeroso assim mesmo fazer o uso e consumir esse tipo de material e deixar que essa influência entre na sua vida, domine as suas emoções, as suas ações, ou até mesmo trazer isso para dentro da sua casa e deixar que isso influencie os seus filhos, influencie o seu marido, a sua esposa e etc. Será que isso realmente vale a pena? Então esses são pontos que você tem que analisar. Toda essa influência que a música gera, todo esse poder que a música tem, sabe? Não é qualquer coisa, não é qualquer influência. Agora, se você ama ao Senhor com todo o fervor do seu coração, se entregou completamente a Ele, nasceu de novo, serve ao Senhor com intensidade, com paixão, tem vida de oração, tem uma vida de total separação a práticas de iniquidade, a práticas pecaminosas, se você tem esse fervor diante da presença do Senhor, a música secular nunca vai ser um problema para você. Na verdade, ela nunca vai ser nenhuma pergunta a ser feita. Deus te abençoe.